Graça e paz, queridos. Estamos aí mais uma vez para gravarmos o nosso segundo vídeo. É uma alegria muito grande ter você conosco, para estarmos partilhando esse momento de reflexão da palavra de Deus. Estamos aí continuando a falar sobre autoridade e hoje nós vamos falar da formação de um homem de Deus, a importância e a relevância da participação de uma autoridade delegada. Eu gostaria de começar falando a respeito desse assunto com um momento que eu vivi, que vai exatamente cair como uma luva dentro daquilo que a gente vai estar falando. Eu fui dar um seminário em uma igreja e o irmão que me apanhou, ele estava me conduzindo ao local. E no caminho nós estávamos passando por um local que havia muitos pés de goiaba na beira da estrada. Eu observei, olhando, e havia muitos pés de goiaba, e nesses pés de goiaba havia também muitos frutos, e alguns até bonitos, né? E aquilo me chamou a atenção porque eu não vi ninguém parando para comer os frutos, e já era bem próximo do local onde eu ministraria a palavra. E eu fiz a pergunta ao irmão, engraçado, eu vejo aqui muitos pés de goiaba e alguns deles até com muitas frutas, né? E não vejo ninguém aqui pegando. E ele disse o seguinte: irmão, aqui as pessoas que são daqui já conhecem que não vale a pena pegar esses frutos, eles não têm valor e também não estão prontos para comer, não são bons para comer. E eu falei, por quê? A grande maioria deles, ou a totalidade deles, é bichado. Eu falei, tá, e por que isso acontece? Perguntei. E ele disse que porque aqueles pés de goiaba ali, eles nascem nascem e crescem ali sem tratamento. Por nascer e crescer sem tratamento, eles geram frutos, mas o fruto não é bom para consumo. Aquilo ali foi um grande aprendizado para mim, porque eu consegui fazer um link com o desenvolvimento de alguns homens e mulheres de Deus ao longo de sua caminhada. E exatamente isso que acontece. Muitos nascem com um chamado grande de Deus em suas vidas, mas por não se permitirem tratar, por não se permitirem que alguém os venha a discipular, eles até crescem, interessante, tá? Crescem, geram frutos, mas o fruto não serve para o reino. Não são frutos para a glória de Deus. E onde é que entra a questão da autoridade nisso? Exatamente no discipulador, naquele que vai tratar esta pessoa para que ela chegue ao nível de ser usada por Deus. É muito interessante o que nós vamos falar aqui, por quê? É desconhecido de muita gente. Há muitas pessoas, isso me surpreende, há muitas pessoas que quando eu fui ensinar isso em suas igrejas, o comentário que eu ouvi da grande maioria foi: pastor, se alguém tivesse me ensinado isso, eu não cometeria tantos erros. E eu quero partilhar com os irmãos esse conhecimento. Um homem e uma mulher pode ter um chamado de Deus, mas não será diretamente Deus quem vai preparar essa pessoa para que ela esteja pronta para ser usada por Deus. Não será Deus diretamente. Será Deus indiretamente através de uma pessoa investida de autoridade, a quem eu posso chamar de discipulador, a quem eu chamo de mentor, a quem eu chamo de líder. Não importa o sinônimo, a pessoa é a mesma. É a pessoa que vai forjar, que vai preparar essa pessoa e deixá-la no nível para ser usada por Deus. Só que essa relação de mentor e mentoriado só acontece se o mentoriado se colocar em submissão. Só acontece se o mentoriado entender que ele precisa ser preparado, precisa ser discipulado para chegar ao estágio que Deus quer para usá-lo, para aprontá-lo, para estar pronto para ser usado por Deus.
E esse relacionamento de mentor e mentoriado é um relacionamento que é fundamental para que a pessoa chegue ao nível que Deus quer. Nesse sentido, e para exemplar o que eu quero falar com você, eu vou falar de dois personagens bíblicos. Um é Moisés no Antigo Testamento e outro é Paulo no Novo Testamento. Há vários outros exemplos que eu podia citar aqui sobre isso. Por exemplo, Moisés discipulou Josué e Josué herdou de Moisés a liderança que foi transferida da parte de Deus. Eliseu só foi Eliseu porque Elias o discipulou. Timóteo só foi Timóteo porque Paulo o discipulou. Tudo. E aqui é interessante. Não há como você tornar-se um homem de Deus ou uma mulher de Deus pronto para o trabalho se não houver essa relação de mentor e mentoreado, discipulador e discípulo. Me faz lembrar a questão de Jesus. Jesus, ele quando ele elege seus apóstolos, Jesus está pensando em pessoas que dariam continuidade à sua obra. Ele sabia exatamente que ele tinha um tempo curto para poder fazer a obra, para iniciar a obra, mas que ele teria de passar esse bastão e essa responsabilidade para seus apóstolos. E aí Jesus chama seus apóstolos para um tempo de mentoria, para um tempo de discipulado, que levou 3 anos. Jesus levou, e aqui é importante, Jesus levou 3 anos para aprontar aqueles apóstolos. Logo, não basta ser vocacionado, não basta ter um chamado, tem de passar pelo tempo de preparo. E isso só acontece se a pessoa que vai ser preparada se submeter à liderança da autoridade delegada por Deus para isso. Deus, preste atenção, se você tem um chamado para fazer algo na obra de Deus, Deus já preparou a pessoa que vai tratar você. E é só você procurar enxergar essa pessoa. E ao longo do que vamos falar, você vai perceber a importância dessa pessoa na formação e no preparo do homem e da mulher de Deus. Talvez não dê tempo de nós falarmos dos 2 personagens nesse vídeo, mas eu quero ser bem minucioso nos detalhes do que eu vou falar aqui, porque são preciosidades que eu quero que você aprenda e que você não somente aprenda, mas que você ensine para outras pessoas. Eu quero que você se torne um multiplicador do que você está ouvindo. Não pense que foi uma revelação dos céus que veio a mim, não é nada disso. O que eu aprendi foi através de livros que eu li, foi através de ministrações que eu participei, que eu absorvi e hoje quero passar para você. Por isso, eu gostaria que você também fizesse isso, que você pudesse ver esse vídeo quantas vezes necessário for, mas que você aprendesse e ensinasse outras pessoas a fim de que obreiros e obreiras sejam preparados para a glória de Deus, ok? Então nós vamos tomar como base o Moisés para que exemplificar aquilo que eu estou falando. Eu gostaria também de estar falando que o nosso objetivo aqui, nessa série de reflexões, não é um objetivo acadêmico de pesquisa. Algumas pessoas até estavam comentando comigo no privado. Nós poderíamos falar academicamente, porque eu sou teólogo, sou formado no Instituto Metodista Bennett, sou pedagogo formado na Faculdade União Araruama de Ensino, Unilagos, aqui em Araruama, e tenho 3 pós-graduações na área de educação. Mas o meu objetivo não é falar academicamente. Eu quero falar na praxis da igreja, eu quero falar na prática da igreja, eu quero falar exatamente naquilo que é a vivência da igreja. Para quê? Para que você que está me ouvindo, que não tem a vivência acadêmica, possa propagar isso, possa entender e propagar
esse ensinamento para muitas pessoas. Isso vai fazer com que muitas pessoas sejam abençoadas. Talvez num outro momento até a gente crie um canal para estarmos fazendo reflexões acadêmicas sobre vários outros assuntos, tá ok? Mas a relevância desse momento aqui é para a prática da igreja, é a prática, é o cotidiano da vida dos irmãos. Quero indicar um livro que vai auxiliar muito você sobre a vida de Moisés. Eu não peguei ele aqui, não separei, mas indicar a você. Leia a História dos Hebreus de Flávio Joséfo. A História dos Hebreus de Flávio Joséfo é um compêndio espetacular que conta fatos particulares que a Bíblia não conta. Esse livro ele só vem a ratificar toda a Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia fala. É uma fonte histórica fidedigna. Flávio Joséfo é um dos maiores historiadores dos hebreus, reconhecidíssimo por sua veracidade dos fatos. Então, gostaria que você, que é leitor da palavra e que vai comigo aqui entrar profundamente na vida de Moisés, leia também Flávio Joséfo, que vai te dar uma abertura de entendimento muito grande sobre esse grande personagem do Antigo Testamento. Vamos para o texto da palavra, Êxodo capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Eu não vou ler os versículos anteriores, mas eu vou falar de um contexto rápido. É sabido dos irmãos que Faraó, ele com o objetivo de diminuir o número, dos hebreus na terra do Egito, que multiplicavam muito rápido, ele ordena a morte dos filhos, das crianças do sexo masculino. E aí é uma matança muito grande. E a mãe de José engravida e tem José, e ela esconde Moisés por 3 meses. Mas não tendo mais como ela esconder, ela faz um cesto de junco e coloca o pequeno Moisés ali. Ela manda a irmã mais velha vigiar, ver o que vai acontecer com a criança, e o cesto vem pelo rio, e a filha de Faraó está banhando-se no rio e vê o cesto. Quando manda buscar o cesto que pega uma criança ali dentro, ela entende que essa criança é um presente do Nilo para ela. Nisso aparece a irmã de Moisés, sugestionando que se chame uma ama hebreia, que na verdade seria a própria mãe, e a princesa concorda, e Moisés é criado até que venha desmamar e ter uma certa autonomia pela própria mãe, ao que a princesa pega Moisés e leva-o para o palácio e cria-o como príncipe. Flávio Joséfo conta que Moisés cresceu tendo uma proeminência muito grande. Moisés tornou-se um grande comandante do exército egípcio e fez grandes conquistas. As formas de conquistas de Moisés eram sobrenaturais, eram coisas que deixavam os egípcios e até os próprios inimigos perplexos pela sabedoria, pelas estratégias, pela forma com que Moisés ganhava as batalhas. De sorte que Moisés cresceu, foi educado na corte egípcia, aprendeu tudo sobre o Egito, sobre os deuses egípcios. E isso é interessante, porque nada é acaso. Deus tem um propósito e permite que Moisés seja criado no Egito como um estadista, um futuro líder da nação, porque na onisciência de Deus, Moisés não seria líder do Egito, Moisés seria líder de Israel. Moisés seria o libertador, Moisés seria o legislador, Moisés seria o estadista do povo de Israel até a terra prometida. Então tudo é projeto de Deus. Moisés nasceu com a vocação, mas foi criado no Egito. E ali, me parece, o próprio Flávio Joséfo comenta isso, que Moisés ele teve o entendimento de que ele não era egípcio, ele era hebreu. Ao longo disso, ele foi dado ciência e ele entendia que Deus o havia escolhido para ser o libertador do povo. Mas o entendimento de Moisés era que ele seria o libertador do povo através do trono do Egito, que ele seria o futuro faraó por toda a relevância que ele tinha para o Egito no momento. E esse apego de Moisés ao seu povo faz com que um dia ele vá visitar o seu povo e lá veja um egípcio maltratando
um hebreu, ao que ele então pega e mata o egípcio, enterra o egípcio, esconde o egípcio, e no outro dia ele vai de novo visitar seus irmãos para ver como eles estão, e lá ele vê 2 hebreus brigando e um surrando o outro, ao que ele tenta apaziguar, e o que estava surrando diz para ele: olha, você pretende fazer comigo o que você fez com aquele egípcio? Então Moisés percebeu que não era mais segredo o que ele havia feito, de sorte que essa informação chegou ao faraó, e o faraó decide matá-lo. Moisés não vê então outra alternativa senão fugir da terra do Egito. E aqui começa então o versículo 11. Vamos ler? Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos. Viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aqui é muito interessante a forma com que Deus ele dirige os nossos passos. Moisés ele vai parar na terra de Midian. Não, nada aqui é acaso. E na terra de Midian havia um sacerdote chamado Reuel, ou também chamado de Jetro. Esse sacerdote ele tinha filhas que no momento em que Moisés estava junto ao poço, as filhas de Reuel vai buscar água e dar de beber ao rebanho. E aí vamos ler aqui o texto. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse as filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés ele tinha um senso de justiça muito grande. Isso foi demonstrado lá na questão de ele interferir e no momento que ele mata o egípcio. Quando ele está junto ao poço descansando da sua fuga, ele vê então chegar as filhas de Jetro e também chegar alguns pastores ismaelitas que na verdade enxotam elas e querem usurpar a água para descedentar seus próprios rebanhos. Moisés levanta como guerreiro e comandante que ele era, ele defende as filhas de Reuel, ajuda elas junto com o rebanho e dá de beber também ao rebanho. Elas, ao voltar para casa mais cedo, o pai se espanta, elas contam a história e o pai então manda chamar Moisés para comer com ele, porque isso era um costume da época, a hospitalidade como forma de agradecimento. E o versículo de número 21 então começa todo o processo na vida do que hoje conhecemos Moisés, homem de Deus. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Veja bem, Moisés estava errante no deserto, ele é chamado por Jetro para comer na casa dele, e então nessa conversa Jetro deve ter convidado, como não tinha filhos, Jetro deve ter convidado Moisés para estar com ele, para morar com ele ali, ao que ele consentiu morar na casa de Jetro. O que significa isso? Morar na casa de Jetro. O Jetro era o patriarca. Ao Moisés consentir morar com ele, Moisés estava colocando-se em submissão a Jetro. Mas o mais importante aí é que esse encontro não foi casual. Esse encontro foi causado por Deus. Por quê? Jetro não era qualquer pessoa. Jetro era um sacerdote do Deus Altíssimo, um homem investido de autoridade. Para quê? Para preparar Moisés,
para ser o líder de Israel. E quando Moisés se coloca em sujeição, ali começa o processo. Porque Moisés foi criado como um príncipe. Moisés ele viveu no palácio. Moisés ele tinha todos os motivos para ser um homem extremamente orgulhoso. As conquistas de Moisés falam por si só. Mas vejamos aqui que Moisés não leva em conta nada disso. Moisés ele coloca-se em sujeição sobre a liderança de um pastor, de alguém que não tinha o mínimo de preparo intelectual, porque Moisés era um homem muito inteligente, muito intelectual. E, na verdade, Jetro não tinha nada disso, mas Moisés se coloca em sujeição a Jetro. E como isso é importante, porque Deus ele faz isso, preste atenção. Não sei você, de onde Deus arrancou você, mas muitas vezes Deus nos coloca em sujeição a pessoas que aparentemente têm menos capacidade do que nós. Pessoas que não têm o mesmo preparo intelectual, não têm o mesmo preparo do que nós, mas tem uma coisa que nós não temos, que é a autoridade. E Moisés se coloca em submissão à autoridade de Jetro. E ali, por consentir, olha a palavra aí, quero que você grife isso na sua Bíblia, consentiu Moisés, ou seja, ele se colocou em sujeição não foi forçado, ele colocou-se sob as ordens de Jetro, a partir daquele momento. Jetro seria seu patrão, Jetro seria seu líder, enfim, ele prestaria contas agora a Jetro. De sorte que essa relação, e é interessante, começou e o Jetro então deu Zípora, filha dele, para casar-se com Moisés. Por que isso é importante? 40 anos, diz Joséfo, que Moisés ficou no Egito. 40 anos. Aqui o texto não diz, mas Moisés ficou 40 anos na casa de Jetro. Por que isso? Por que isso? Sabe por quê? Porque a formação, Deus não tem pressa de nos formar, de nos enviar. Aliás, Deus não vai nos enviar se nós não estivermos prontos. Deus não tem pressa de nos enviar. Deus ele tem a intenção em que nós estejamos prontos. Fica muito evidente isso lá junto dos apóstolos, junto com Jesus. Então preste atenção. O tempo de um preparo de um homem não é de um dia para o outro. Demora. Vamos analisar ali o discipulado de Jesus com os apóstolos. Eles viviam com Jesus eles viveram com Jesus 3 anos. 3 anos. 3 anos. E eles dormiam com Jesus, comiam com Jesus, acordavam, conviviam. E depois de 3 anos, na hora que Jesus estava para ser crucificado, Pedro arrogantemente vem dizer: Senhor, ainda que todos te larguem, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Se possível for, irei para a morte contigo. E ele começa a argumentar com Jesus, convencido que estava pronto. Aí Jesus disse: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Essa noite Satanás me pediu para andar com a tua vida. E eu roguei ao Pai por ti. Quando tu te converteres, anima teu irmão na fé, teus irmãos na fé. 3 anos de convivência com Jesus e eles não eram convertidos. Eles só chegam a se converter e a estarem prontos para dar continuidade a essa obra depois da ação do Espírito Santo. Logo, o processo de formação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é rápido. Não basta ter um chamado. Tem que passar pelo processo de formação. E foram longos 40 anos debaixo da liderança de Jetro, para que Moisés aprendesse a desaprender tudo o que ele aprendeu no Egito, que não prestaria na sua futura liderança sobre o povo de Israel. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui nesse estudo para tá comentando com os irmãos um erro que nós cometemos, e eu me coloco nisso enquanto pastor.
Muitas vezes recebemos pessoas em nossa igreja que a gente percebe claramente o chamado, percebemos claramente a vocação nelas. E muitas delas vêm do mundão, vêm do Egito. Algumas vinham de uma vida pública, eram pessoas prestigiadas no mundo, eram pessoas reconhecidas que, enfim, viveram os privilégios de lá. Quando vem para a igreja, decide seguir Jesus e chega no nosso meio, alguns pastores, lideranças, colocam essas pessoas no púlpito para ensinar, para poder ministrar ao povo. Isso é um grande erro. Eu ouvi uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz o seguinte: quem não se senta para aprender, jamais deve se levantar para ensinar. Ninguém pode chegar chegando porque não está pronto. Pode ter a vocação, pode ter sido escolhido por Deus, pode ter tido o chamado direto de Deus, mas vai ter que passar pelo processo de formação, vai ter que entrar em sujeição à autoridade delegada, vai ter de ser mentoreado, vai ter de ser tratado, vai ter que se arrancar algumas coisas que o Egito plantou. E aí há dois problemas. Alguns pastores desconhecem isso e no afã de ver a igreja crescer, coloca alguém despreparado. Vai dar ruim, né? E outro extremo também é perigoso. A pessoa não quer sentar para poder aprender. Não, eu não vou para a escola dominical, eu não vou para uma classe de escola, eu não preciso participar de um seminário, eu não preciso ser discipulado, eu já sei tudo. Ora, não precisa. Pastor, esse mentor não tem o que eu tenho, não tem as experiências que eu tenho, não tem as conquistas que eu tenho. Eu sou muito inteligente, eu sou poliglota, eu viajei muito, eu não preciso, eu já estou pronto. Lê do engano, meus irmãos. Lê do engano. Ninguém tinha mais privilégio que Moisés e teve que se sujeitar a um pastor nômade, mas que era sacerdote, chamado Jetro, para ser o homem que Deus sonhou. Você que está me ouvindo, ensine isso às pessoas. Ninguém que não se senta para aprender tem o direito de se levantar para ensinar. E uma outra fase marcante na minha vida que eu quero partilhar com você: toda pessoa que se acha madura demais para aprender, acha que não precisa mais nada, não precisa aprender mais nada, o próximo passo dessa pessoa é apodrecer. Porque chegou numa mentalidade luciferiana. Não tem ninguém acima de mim, eu sou bom demais. Eu não preciso ninguém me acompanhando, não preciso ninguém cuidando de mim, ninguém. Eu sou bom demais. E aí, meu amigo, o próximo passo é apodrecer, é cair em queda livre. Então você que está me ouvindo, partilhe isso. Porque a formação de um homem de Deus é algo demorado e é o que estamos vendo aqui. Depois de 40 anos sendo pastoreado, sendo liderado, sendo mentoreado por Jetro, aprendendo tudo que ele não sabia sobre o Deus invisível, sobre Yahvé, com Jetro. E outra coisa que eu vou falar com vocês aqui, que eu preciso falar: esse processo de formação tem de ser pessoal, tem que ser íntimo, tem de haver comunhão. Moisés teve que morar com Jetro. Os discípulos tiveram que largar tudo para andar com Jesus dia e noite. Eliseu teve que deixar em Abel-Meolá sua vida de agricultor e pecuarista para ser um discípulo de Elias. A formação de um homem de Deus não se dá sem comunhão, sem proximidade, sem intimidade, sem contato direto com o discipulador, sem uma íntima relação com o homem investido de autoridade para nos tratar. Ok? Essa é uma outra questão que precisamos analisar. Então, quando chegamos a Moisés, foram 40 anos de íntima relação, de tratamento, de ensinamento de Jetro e Moisés. No capítulo 3... começa, porque aqui é engraçado, a gente não percebe, mas passam 40 anos, né?
E aí começa o capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Deus só apareceu a Moisés quando Moisés estava pronto. Deus não apareceu a Moisés quando ele fugia do Egito, porque ele não estava pronto. Deus aparece a Moisés depois de 40 anos caminhando com Jetro. Quando Moisés era um humilde pastor de ovelhas, quando estava pastoreando as ovelhas que não era dele, era de seu sogro. Era um anônimo, um homem esquecido pela corte, um homem que já não era mais um príncipe do Egito. Era um pastor anônimo que havia aprendido a pastorear com Jetro. Nesse momento, o Senhor acende uma sarça e atrai Moisés para si. Dar-se a revelar a Moisés e confirma o chamado. Sabe o que significa isso? Há muitas pessoas que querem dar um passo além de Deus, tem tanta pressa em ir que não espera o Senhor confirmar o chamado e chamá-lo para confirmar esse chamado. Deus não tem pressa de nos enviar. Deus jamais enviará alguém que não esteja pronto, a menos que essa pessoa a si mesma envie. E aí, meus irmãos, é muito sério. Aqui nós vemos Deus chamando Moisés, e no capítulo 3 todo de Êxodo é Deus revelando a Moisés o seu projeto. É Deus dando-se a revelar a Moisés e dizendo a Moisés: eu escolhi você. Você vai voltar lá no Egito e vai libertar meu povo. E aí os irmãos conhecem esse diálogo. Então, capítulo 3, Deus dá-se a revelar porque Moisés estava pronto. O capítulo 4 de Êxodo, Deus agora concede poderes especiais a Moisés para representá-lo na corte egípcia e perante os filhos de Israel, com sinais extraordinários. Os irmãos conhecem, põe a mão no peito e tira, sai leproso. Agora põe de novo e tira, tá são, tá curado. Joga seu cajado no chão, agora, e o cajado se transforma numa serpente. Agora pega pela cauda, e aí a serpente se transforma de novo num cajado. Deus agora concede, Deus não somente se dá a revelar a Moisés, Deus confirma o chamado de Moisés, Deus agora concede poderes a Moisés para fazer sinais extraordinários perante a corte do Egito. E a outra coisa que Deus concede a Moisés que eu queria chamar a sua atenção, o versículo de número 14 do capítulo 4. Moisés ainda está argumentando com Deus o fato de ele ser pesado de línguas, ao que alguns dizem que ele era gago, eu não sei, mas ele tinha uma dificuldade na fala. E ele está argumentando com Deus que não, ele não estava pronto, que ele tinha essa dificuldade. E aí Deus então se ira com ele. Olha o versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a boca dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Olha o versículo 16. Ele fará por ti o povo,
e ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Olha o nível de autoridade que Deus está concedendo a Moisés. Você tem a dificuldade na fala, não tem? Eu vou resolver esse problema. Teu irmão está vindo, eu já chamei ele. Ele vai encontrar você, ele fala fluentemente. O que você vai fazer? Você vai falar no ouvido dele. Eu vou ser com a tua boca e com a boca dele, tá bom? Ele vai ser profeta e você vai ser como Deus. Esse é o nosso Deus, que delega autoridade, que se faz a representar em homens investidos de autoridade. Você que não assistiu o primeiro vídeo, assista. Porque o Egito não viu Deus, mas viu o representante de Deus lá, Moisés. O Egito nunca viu a forma de Deus, mas conheceu o enviado de Deus, Moisés. Então Deus ele tem o prazer de delegar autoridade e se fazer representar em pessoas investidas de autoridade. Então Moisés agora, depois de 40 anos de preparo, ele tem a confirmação do seu ministério, ele recebe poderes espetaculares para fazer grandes sinais perante os filhos de Israel e perante todo o Egito, e também recebe uma autoridade única, específica da parte de Deus para libertar o povo. Ora, depois de tudo isso, irmãos, depois de ter visto o Senhor falar com ele no meio do fogo, depois de ter visto os próprios sinais que Deus lhe concede, e agora ter recebido ser investido de tanta autoridade, veja o que Moisés faz. Versículo de número 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Um homem que vê Deus falando com ele face a face, um homem que recebe a confirmação de seu chamado, meu negócio é com você, você é o libertador. Um homem que recebe poderes específicos, espetaculares para fazer grandes sinais. Um homem que recebe uma autoridade única para ser representante de Deus no Egito. Precisa voltar a Jetro e pedir permissão para voltar ao Egito? O que vocês acham? Claro, meus irmãos. Claro. Moisés sabia, e ele tinha a confirmação de Deus, ele tinha o envio de Deus, ele tinha os poderes, ele tinha a autoridade, mas ele precisava da bênção de Jetro. Ele precisava que Jetro o abençoasse como seu discipulador, como a autoridade instituída sobre sua vida. Ele precisava prestar conta a Jetro de que estava indo ao Egito e que Jetro o abençoasse. Veja que exemplo de submissão. Veja que exemplo para nós hoje. Porque isso é importante nós falarmos. Porque eu e você podemos ser usados por Deus grandemente para fazer grandes sinais. Podemos ter de Deus o que o nosso discipulador não tem. Podemos pregar melhor, cantar melhor, ensinar melhor, saber mais a Bíblia, ter tido uma experiência única com Deus, sabe-se lá o quê. Podemos tudo isso. Mas isso não nos habilita a estarmos acima do nosso líder ou da autoridade estabelecida sobre a nossa vida. Não, Senhor. A despeito de tudo isso, ele sempre será líder na nossa vida. Sempre, sempre será aquele que nos formou. E precisamos sim da bênção dessa pessoa sobre nós, porque ela é uma autoridade representativa de Deus. Vá no primeiro vídeo, você vai entender do que eu estou falando. Não tem, meus irmãos, esse negócio. Eu conheço algumas pessoas que ao receberem dons específicos de Deus, são muito usados. Deus faz coisas extraordinárias através delas. Mas elas acham que porque têm intimidade com Deus e porque têm dons, não precisam ser pastoreadas.
não precisam prestar conta, não precisam dar bênção, não precisam pedir nada. São pessoas soltas, são pessoas independentes. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Precisamos entender a importância da ligação que há entre o discipulador e o seu discípulo. Moisés é um homem extremamente grato pela vida de Jetro e volta lá e pede permissão. Deixa-me ir. Que espetáculo. Eu tenho certeza que fosse outro aqui, tendo tido a experiência que teve com Deus, não chegava pedindo, chegava comunicando. Olha só, eu estou indo para o Egito porque Deus me mandou. Acabou. Eu estou indo para o Egito porque Deus me mandou. Não me importa o que você tenha a falar. Mas não deve ser assim. Devemos respeitar e honrar as pessoas que Deus estabeleceu sobre a nossa vida para nos tratar, as pessoas que investiram tempo nos forjando. Devemos ter eterna gratidão a essas pessoas e tratá-los com honra. Podemos crescer até mais do que elas, mas elas sempre serão pessoas dignas de honra e de respeito. Então entenda isso. Isso é fundamental. Muito bem. Nós temos 40 minutos de vídeo, eu tenho mais 20 minutos para estarmos caminhando com os irmãos. A partir daqui, Moisés vai ao Egito, volta ao Egito, e lá os irmãos, ele opera todos os sinais em nome do Senhor, liberta o povo, abre o Mar Vermelho, e aí toda a jornada de Moisés os irmãos conhecem. Vamos dar um salto para Êxodo capítulo 18. Sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 18. No meio da jornada do povo para a terra prometida, sob a liderança agora do estadista Moisés, do libertador Moisés, do homem que Deus usou para libertar o povo, do homem que Deus falava face a face com ele, do homem de uma intimidade com Deus que chegou a ponto de ver Deus pelas costas. Nenhum homem, presta atenção, nenhum homem na terra teve a experiência que Moisés teve com Deus. E aí Deus então, preste atenção, Deus então toca no coração de Jetro para visitar Moisés. Lá está lá Jetro em Midian, com a esposa de Moisés, com os filhos de Moisés. Jetro então sente no coração de ir visitar Moisés no deserto. E o Êxodo capítulo 18 fala desse encontro e da importância desse momento, desse novo encontro entre Jetro e Moisés. Vamos para a palavra. Versículo 1, Êxodo 18, versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então, preste atenção na reação de Moisés quando ele é avisado que seu sogro está chegando. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés, como eu disse, era o grande líder, o homem que fizera todos aqueles sinais. Um homem que até então todos o admiravam. Agora todos estão vendo Moisés sair da tenda e correr ao encontro do seu sogro e se inclinar, como um sinal de respeito
respeito e reverência. Meus irmãos, que coisa linda, que aprendizado, que coisa espetacular Moisés nos ensina. Veja, um homem, todo essa história, todo esse arcabouço na sua vida, ele era a pessoa que todos se inclinavam. Agora todo Israel está sendo testemunha de vendo-o inclinar-se perante Jetro em reverência. Sabe por que Moisés faz isso? Porque Moisés entende que Jetro é uma autoridade sobre sua vida. Jetro é alguém que merece respeito e reverência. Diferentemente do que muitos pensam, Moisés sempre soube que Jetro era autoridade superior sobre ele, a despeito de tudo que Moisés havia vivido com Deus. O sonho de um discipulador é que seu discípulo seja melhor do que ele, glória a Deus, mas quando o discípulo se tornar maior do que o mestre, jamais deve querer ser maior que o mestre. Jamais, deve sempre entender que ele sempre será autoridade superior sobre sua vida. E eu quero fazer uma pergunta a você que está me ouvindo: a quem você presta referência? A quem você trata com honra? Quem você curva sua cabeça? Ou você se acha pronto a tal ponto que ninguém tem nada para te ensinar? Ninguém merece o seu respeito. É algo a pensar. É algo a analisar. Sempre tem alguém maior e melhor do que nós. Mas nós nunca podemos esquecer daqueles que nos forjaram e o respeito que eles merecem. E Moisés mostra isso aqui. Outra coisa que Moisés mostra, o carinho. Ele dá um beijo em Jetro, demonstração de carinho, de gratidão, de amor, não apenas pelo seu sogro, mas pelo sacerdote que Deus estabeleceu sobre sua vida. Isso é um tratamento específico. Eu disse no primeiro vídeo, nós precisamos aprender que há determinadas pessoas com nível de autoridade que merecem, e não é merecem, têm de ser tratadas diferentemente de outras pessoas, por causa do nível de autoridade estabelecida sobre a vida dela. E Moisés nos ensina isso aqui. Vamos para o versículo de número 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, como o Senhor os livrara. Outra coisa que é espetacular aqui, que só mostra que como foi espetacular o discipulado de Moisés com Jetro. Ele presta conta de tudo. Prestação de contas. Ele conta tudo. Ele dá detalhes da vida dele, de como foi. Por que ele presta contas? Porque ele está diante da autoridade sobre sua vida. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, como pastor, preciso sempre ter alguém a prestar contas dos meus feitos, prestar contas da minha vida, da minha família, contar as minhas dificuldades, dar satisfação para onde vou, dar satisfação do que vou fazer. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de honra. Isso é sinal de que a pessoa entendeu o princípio da autoridade. É sinal de que nós não estamos sozinhos. Nós respeitamos a autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, a prestação de conta é fundamental na vida de um homem de Deus. Então, vemos Moisés fazer exatamente isso aqui, prestar conta de tudo. E aí, então, versículo 9 diz: alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor lhe fizera a Israel, livrando-os da mão do Egito. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. E aí, meus irmãos, presta atenção. Jetro levanta os lábios para abençoar Israel, abençoar Moisés. No final desse encontro, eles fazem sacrifício. Jetro faz sacrifício
a Deus e abençoa todo aquele povo. Veja que coisa espetacular. Veja, eles têm a bênção de Jetro, Moisés tem a bênção de Jetro, e Jetro sacrifica ao Senhor junto com aquele povo. Tudo porque Moisés deu a honra devida a um homem que investiu 40 anos de sua vida preparando aquele servo para servir a causa do reino. Versículo de número 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, preste atenção, grife isso na sua Bíblia. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Que coisa linda! No outro dia, depois daquele momento maravilhoso, Moisés senta, como de costume, para julgar as causas do povo. E Jetro passa a observar Moisés. E aí, ele começa a ficar espantado, que percebe que o tempo vai passando, manhã, meio-dia, à tarde, e ao anoitecer, e lá está Moisés. Moisés não dá atenção aos filhos, Moisés não dá atenção à esposa, Moisés não tem mais tempo para comunhão entre eles e Jetro. E Jetro fica observando, e eu tenho certeza, aqui não está o texto, mas eu quero conjecturar com você, eu tenho certeza que Deus começou a falar assim: você está vendo a loucura do meu filho? Você está vendo o que ele está fazendo? E Jetro falou: estou vendo, Senhor. Pois é, você sabe por que eu trouxe você aqui? Ó Senhor, porque você tem que dizer para ele do erro dele. Porque você tem que confrontar ele. Porque eu não vou mostrar a ele o erro dele. Eu investi você de autoridade para que ele te obedeça. E aqui eu quero partilhar com você uma coisa que está me ouvindo. Nós que somos pastores, líderes de igreja, líderes de célula, sabe sei lá o quê. Nós podemos ter todo nível de intimidade com Deus. Podemos ver Deus pelas costas, podemos abrir o mar vermelho, podemos fazer grandes sinais no deserto, não importa. Dos nossos erros pessoais, Deus não fala conosco, Deus não falou com Moisés, Deus falou sobre tudo com Moisés, mas quando ele estava errando, Deus não falou com ele. Deus trouxe Jetro para confrontá-lo, e aqui está uma lição importantíssima para nós. Aprenda isso. Dos teus erros particulares e dos meus erros particulares, Deus não fala conosco. Deus vai falar através da autoridade que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. E aí está um grande problema. Porque muitas vezes nos achamos numa posição tão alta, tão alta, tão alta, que quando somos confrontados por um líder que Deus estabeleceu, a nossa posição torna-se uma posição de insubmissão, de autonomia e independência. E aí está derrocada de muitos homens de Deus. Deus jamais vai dizer. Outra coisa que eu vou falar, dos nossos erros, os nossos erros, aquilo que nós praticamos de errado, se torna invisíveis aos nossos olhos. Aguarde isso. Mas Deus vai se tornar visível aos olhos daquele que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. Aquele que Ele estabeleceu sobre a nossa vida vai ver perfeitamente aonde estamos errando. E por que Deus faz isso? Porque uma das virtudes principais de um homem que Ele está usando é humildade, é submissão, é ter um coração ensinável, é dependência. Quando Jetro observa aquilo, quando termina aquilo, Jetro chama Moisés e diz: o que você está fazendo ao povo? O que é isso que você está fazendo? É o confronto. Moisés deve ter tomado um susto, porque Moisés não via nada demais. Como tem muita gente aí que está sendo usado por Deus, mas está cometendo erros graves que vão levar a uma falência, que vão levar a uma queda, mas não enxergam.
Então preste atenção, no momento em que Jetro o confronta e revela a ele o seu erro ministerial, olha a atitude de Moisés. Versículo 15, respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Ele deu a desculpa, eu estou fazendo porque o povo vem a mim. E olha a resposta de Jetro. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que faz. Sabe o que o Jetro falou para ele? Está tudo errado. O que você está fazendo é errado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que... Quando o seu líder chama você e diz que o que você está fazendo está errado, como é que você reage? Quando ele diz não a um projeto que você idealizou, como você age? Quando ele confronta você num erro que ele está vendo que você está cometendo, como você age? Vamos ver como Moisés agiu? Quando Jetro disse para ele que não era bom o que ele estava fazendo, Moisés poderia dizer, olha só, você não tem legitimidade de me dizer isso. Deus não me disse nada. Eu falo com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu fiz tanta coisa. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Sabe por que ele não disse isso? Porque Moisés sabia quem era Jetro. Moisés sabia perfeitamente que quando Jetro abrisse a boca era o próprio Deus falando com ele. Vamos lá? Versículo de número 18. Sem dúvida desfalecerás tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Olha o versículo 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que ele lhe dissera. Obediente, foi confrontado, submisso. Que lição que eu aprendo com Moisés. Como você reage quando é contrariado? O que você faz? Tem gente que responderia e faria totalmente o contrário, não levaria em consideração nada do que Jetro falou aqui. Faria do seu jeito. Ou alguns fariam pela metade, obediência pela metade. Tudo bem, eu vou fazer até o que ele está mandando, só tem um detalhe, eu vou fazer também do meu jeito. Mas aqui está dizendo que ele obedeceu em tudo. Que homem submisso. Que homem referência é Moisés. Submissão é a chave do reino. Quantos erros alguns homens de Deus estão cometendo por não serem submissos aos seus líderes e não ouvir o conselho que pela boca deles o Senhor lhes falou, mas o orgulho falou mais alto, mas a independência e a autonomia falou mais alto, por não enxergarem a autoridade estabelecida sobre a vida daquela pessoa. Versículo de número 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, e a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi
para a sua terra. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se Jetro não vem de Midian, se Jetro não confronta Moisés, se Moisés não se submete a Jetro, ele teria morrido. Ele não teria completado toda a obra de Deus na vida dele. Moisés morreu com 120 anos, ao pé do Monte Nebo, lá em cima no Monte Nebo, vendo a terra prometida. Chegou lá porque se submeteu a um conselho de seu líder, de seu mentor, da autoridade estabelecida por ele, estabelecida por Deus sobre sua vida. Isso trouxe a prolongação da vida de Moisés. Isso levou Moisés a cumprir todos os planos de Deus. A submissão é tudo. A submissão a Deus. A submissão às autoridades que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. A humildade. A capacidade de ter uma mente ensinável. A capacidade de entender e estar a todo tempo pronto para obedecer. De ser contrariado e ainda assim reduzir a sua vontade à vontade do outro. Queridos, Jetro, fala-se muito de Moisés, mas fala-se muito pouco de Jetro. Jamais existiria Moisés se não houvesse um Jetro na vida dele. Não se esqueça, se você chegou até aí, é porque Deus enviou um Jetro para você. Se submeta. Cumpra tudo o que Deus estabeleceu para a tua vida. Vá até o final. Seja humilde. Seja submisso. Tenha mente ensinável. Esteja sempre sob a liderança. E o Senhor será contigo. A mão do Senhor cumprirá todo o projeto dele na tua vida. Você irá até o final. Você vai cumprir o teu ministério. Você alcançará e cumprirá todo o projeto de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração. Que o Senhor possa trazer luz às revelações que aqui nós estamos partilhando juntos, aprendendo juntos. Eu ia falar sobre Paulo, mas não dá mais tempo. Eu vou falar sobre Paulo no domingo. Nós vamos lançar um vídeo domingo sobre Paulo, sobre a formação de Paulo. Não vamos falar de mais ninguém, porque temos muita coisa para falar. Só queremos falar sobre isso. Então, queridos, que Deus aplique sua palavra ao seu coração, que a mão do Senhor esteja sobre você, que você seja um líder frutífero e um liderado excepcional para quem te lidera. Amém? Que Deus te abençoe. Partilhe esse ensino. Acione ali a like de que você gostou. Compartilhe para outras pessoas, tá bom? É uma honra estar com você. É uma honra partilhar aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor e com meus líderes, com os meus mestres contigo. Tá bom? Vamos equipar a igreja de Jesus. Vamos ajudar o povo de Deus a caminhar dentro daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.